A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou ministrar a lição número 2, que tem como título A Sutileza da Banalização da Graça. Nós estamos estudando a revista CPAD, a revista aí do terceiro trimestre do ano 2022, e esta revista nós estamos falando dos ataques que a igreja sofre. E um dos ataques que a igreja está sofrendo é na área da soteriologia, ou seja, na doutrina da salvação. Nós vamos falar da graça de Deus e nós vamos falar aqui da banalização que está acontecendo com relação a esse tema. Banalização da graça de Deus é algo que está entrando sorrateiramente nas igrejas evangélicas e nós não podemos deixar isso acontecer, porque isso aqui é algo que vai no cerne do cristianismo, no cerne do significado real da nossa vida com Cristo. Então nós vamos falar aqui da graça, o que é graça, vamos dar o significado da palavra graça, vamos explicar o conceito de graça de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, e nós vamos falar aqui dos problemas que acontecem, dessa banalização e como que nós vamos combater isso. Então é um assunto muito importante, nós temos que nos aprofundar nesse assunto, nós temos que estudar mais sobre a graça de Deus. Eu acredito que este tema é um tema que tem que estar presente em todas as lições. Nós temos que falar da graça o tempo todo, em todas as lições, que a graça de Deus está presente. Muitas vezes nós usamos essa palavra, mas sem entender o seu real significado. Simplesmente falamos, é pela graça e tal, só a graça de Deus na minha vida, mas a gente precisa realmente entender o significado da graça, principalmente dentro do aspecto soteriológico, ou seja, relacionado à nossa salvação. Então a graça de Deus, ela está diretamente relacionada à salvação. Então a gente vai compreender melhor esse tema nesta aula e eu convido você a assistir essa aula até o final. Aqui nós estamos usando a revista CPAD, como eu já avisei. Vou seguir a sequência da revista. Quem é professor da EBD ou aluno da EBD que usa CPAD vai ter uma aula completa, passo a passo, passando por cada tópico e subtópico, bem detalhado, para que você possa compreender essa lição. Se você é professor, com certeza você vai sair daqui muito mais capacitado para ministrar uma aula de excelência. Então, nós vamos aqui fornecer também uma grande quantidade de conteúdo para te ajudar aí a, no caso, aprender mais do assunto. Tá? Você pode mandar no nosso WhatsApp receber subsídios, que aí você vai receber o link do subsídio em vídeo, áudio, PDF. A gente tem muito conteúdo dentro do site. Esse conteúdo aqui é totalmente gratuito, a gente envia na mensagem, tá? No caso do WhatsApp. Na descrição do vídeo tem também o link para você acessar este conteúdo diretamente no site ebdenfoco.com. Não precisa de cadastro, nada. Aula em vídeo, áudio, PDF e um treinamento para professores de EBD totalmente gratuito. Nós temos também o slide em PowerPoint, que é este slide que eu estou usando aqui, você pode usar na sua igreja também. Então esse slide faz parte do plano de assinatura, que além dos slides vem também os sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então tem muito conteúdo para você aprender e ministrar uma aula de excelência. Na descrição do vídeo tem o link para um material que complementa esta aula. Por exemplo, nós temos no EBD em Foco um sermão sobre a graça de Deus. Ou seja, você que é professor de EBD e prega na igreja, você já pode fazer as duas coisas só essa semana. Você já pode pregar no domingo sobre a graça e ministrar a lição da EBD sobre a graça. São duas coisas, né? Não é o mesmo conteúdo, são conteúdos diferentes, porque um é a aula da EBD, o outro é o sermão que vai estar disponível no EBD em Foco. Então, um sermão que pode te ajudar. Eu vou deixar o link desse sermão, só que está disponível somente para assinante, né, o sermão. Então, quem é assinante tem acesso a mais de 40 sermões, tá? Além dos slides em PowerPoint de adultos e jovens e outros conteúdos. Então, dá uma lida na descrição do vídeo que você vai encontrar muito conteúdo que vai te ajudar a ministrar uma aula de excelência. Texto áureo diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Esse versículo, ele é um versículo chave dentro da Bíblia Sagrada, porque ele deixa bem claro que a salvação é pela graça, por meio da fé. Então, eu acho que é muito claro, entende? Não tem muito o que explicar aqui. A gente vai falar dele durante a aula, a gente vai falar muito desse tema, mas está bem claro, nós somos salvos pelo favor imerecido de Deus, que é o significado da palavra graça, e alcançamos essa salvação
por meio da fé. A fé é o meio que alcançamos a salvação. Então a graça opera, que é algo mais amplo, mas a fé é algo específico. Então a graça de Deus é a iniciativa dele de nos salvar. Mas a partir do momento que eu tomo essa decisão, eu dou esse passo, eu creio, eu vou e me aposso dessa salvação. Eu participo da salvação, mas por meio da fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Não é uma fé qualquer, é a fé que tem um objeto específico, que é Cristo Jesus. Verdade prática. A graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A graça de Deus, ela teve um preço. Tá? Ela exige de nós também uma certa dedicação. Uma verdadeira dedicação. Nós não podemos negligenciar a salvação que recebemos. Então a graça não é barata. Certo? Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 2, de 4 até o 10. A gente vai avançar aqui para ganhar tempo no vídeo, mas durante a aula a gente vai fazer referência a essa leitura. Apesar de que o escritor da revista ele não explora tanto essa leitura, ele fala de graça de maneira mais geral. Mas vamos lá. Só abrindo um parêntese aqui, eu estou gripado, a minha voz não está tão boa, mas eu acredito que está dando para compreender, né? Talvez está um pouco diferente da minha voz que você está acostumado a ouvir, mas teve uma gripe geral aqui na região e está todo mundo muito mal. Mas graças a Deus já estou melhorando. Introdução diz assim: nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Isso aqui é bem interessante porque eu me lembro, assim, de alguns anos atrás, principalmente quando eu era adolescente, de raramente, na verdade, ouvir uma pregação que falasse da graça de Deus. Raramente, eu não sei se era a igreja que eu ia, a região, não sei se eram os pregadores que não eram bem preparados, mas raramente alguém pregava falando da graça, explicando o que é graça. As pregações elas eram mais assim doutrinárias, mais voltada para usos e costumes e muitas vezes legalistas. Tá? Muitas vezes a pregação era tão legalista que às vezes a gente achava que era difícil ser salvo porque tinha uma lista de coisas para seguir. Então, uma teologia totalmente errada nos púlpitos das nossas igrejas. Eu estou dizendo a minha experiência pessoal. Eu não sei se alguém que está me ouvindo passou pela mesma experiência de ir para a igreja com vontade de ouvir algo que viesse confortar o coração, no caso a graça de Deus faria isso, mas saía da igreja desanimado, triste, pensando que ia para o inferno porque não conseguia seguir a lista de regras para ser salvo. Porque o legalismo é isso, o legalismo ele é contrário à graça. Durante a aula a gente vai falar mais disso. Ele é contrário à graça. A graça, Paulo fala, se já é pela lei, então não é mais pela graça. Então uma coisa é contrária à outra. Então quando a pregação da salvação é uma pregação legalista, a graça perde todo o sentido. E o pecador, em vez dele sair de lá arrependido, alcançado pela graça, ele sai assim mais revoltado e sem esperança de salvação, porque o conjunto de regras a serem seguidas é tanta coisa que ninguém dá conta. A carga é muito pesada, nem quem prega consegue seguir. Então a gente tem que abandonar essas pregações legalistas. E eu creio que isso está acontecendo, como o escritor da revista apontou muito bem. Parece que tem um interesse maior em conhecer a graça de Deus. E de fato, ultimamente eu tenho ouvido mais pregações sobre a graça, pregações mais falando da salvação pela fé. Então tem um movimento, eu vou colocar assim, dentro da própria Assembleia de Deus, de um retorno, tá? No caso, para essas pregações voltadas mais para a graça de Deus. E eu digo isso não relacionado a pastores bem preparados, porque eu acho que esses sempre pregaram a mensagem da graça. Mas, no caso, dentro de um público mais leigo dentro da Assembleia de Deus, que às vezes não tinha acesso a um conhecimento tão completo de teologia e acabava pregando, às vezes, algumas coisas erradas, sem enfatizar a graça de Deus. E hoje, esse conhecimento tem chegado nas igrejas, mesmo entre os pregadores mais leigos. Mas vamos lá, vamos continuar. A EBD tem um papel muito importante nisso também.
Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Se, por um lado, tem um interesse importante, né, de falar da graça, por outro lado, muitos têm banalizado a graça de Deus e compreendido muito mal. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada, ou seja, a graça barata. Tópico 1. Compreendendo a graça. 1.1. A graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Então foi Ele quem quis agir com graça. Então, graça é algo que parte de Deus. A graça é divina por quê? Porque Deus foi gracioso para conosco. Então Deus ele tomou a iniciativa de nos salvar. Isso é graça. Então a gente já vai começar a fazer a definição aqui. Bem claro, já deixando de forma direta, a palavra graça significa favor imerecido, ou seja, favor não merecido. Não merecido em que sentido? Nós ofendemos a Deus, nós pecamos contra Deus e mesmo assim Ele tomou a iniciativa de nos salvar. Então, essa iniciativa de Deus de nos salvar, mesmo nós ofendendo a Ele, mesmo nós ainda sendo pecadores, isso é chamado de graça. Então, Deus ele foi gracioso para conosco. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. 1 Coríntios 1:21. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é o ato de Deus. Eu lembrei aqui agora da oração que os católicos fazem para Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Muitas vezes os católicos, não vou dizer todos, mas a grande maioria, interpreta a palavra graça ali como se fosse algo de Maria, né? Ave Maria cheia de graça, no caso, Maria seria cheia de graça, ela teria algo especial, mas é totalmente o contrário. O que é ser cheio de graça? É ser aceito diante de Deus mesmo sendo pecador. É ser aceito diante de Deus mesmo não merecendo. Então Maria, ela foi agraciada por Deus para nascer dela o Messias. Então o fato dela ter sido agraciada, dela ser cheia de graça, significa o quê? Que ela não merecia, mas Deus escolheu ela. Então a graça é isso, a graça operou na vida de Maria e operou na minha vida, na sua vida também. Então isso é graça, é um ato de Deus, é uma iniciativa divina. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. 1.2. A graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há um justo, nem um sequer. Romanos 3:10. Você lê Romanos 3:10 até o versículo 18, você vai perceber a situação da humanidade. Paulo descreve ali como que a humanidade se comporta e no final ele conclui que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, ninguém merece ser salvo. Do ponto de vista divino, Deus poderia condenar todo mundo ao inferno e isso não seria nenhum problema. Não seria nada imoral, nada errado por parte de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores. Não sobra ninguém, ninguém escapa. Então não há um justo, nenhum sequer, não tem como. Então nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Isaías 64:6. Tá bem claro, mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então Isaías entendeu isso aqui, claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve isso aqui, deixa bem claro que nós somos pecadores e as nossas boas obras, elas também são manchadas pelo pecado. Elas estão cheias de egoísmo, estão cheias de orgulho, enfim, são como trapo de imundícia. Então todas as nossas obras de justiça, tudo que nós fazemos para agradar a Deus, não passa de trapos de imundícia, porque não serve
para agradar a Deus. Então ninguém vai alcançar a salvação por ser bonzinho, por fazer boas obras, porque até mesmo as boas obras estão manchadas pelo pecado. Então, nós não temos a capacidade de nos salvar. A nossa condição antes de conhecermos a graça assemelhava-se a de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. Então, é muito semelhante a alguém que, sei lá, vai abrir um negócio, pega um dinheiro num banco lá, pega 1 milhão emprestado, abre o negócio, depois o negócio vai à falência, ele perde tudo. Ele tem uma dívida de 1 milhão no banco que ele não tem condição de pagar. Então, chegou numa situação que ele não tem como. Ele pode trabalhar, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode... Enfim, ele não vai conseguir um emprego ganhando um salário mínimo, 2 salários mínimos, que vai pagar essa dívida. Então é uma dívida tão grande que é impossível de ser paga. Então não adianta você querer fazer boas obras para ser salvo, porque você não vai ser, ninguém vai ser. Ninguém vai ser salvo por ser bonzinho, por fazer boas obras. Então a salvação ela não é baseada nas obras, não é meritória, não é mérito nosso. A gente vai chegar no ponto, né, de quem é o mérito da salvação. Mas vamos lá, tópico 2. A graça no contexto bíblico. Então a gente encerra o tópico 1, deixando bem claro que nós não temos a capacidade de nos salvar, que a salvação foi iniciativa divina, que somos pecadores e somos carentes da graça de Deus, ou seja, do favor imerecido de Deus. Vamos lá, tópico 2, 2.1, a necessidade da graça. Só lembrando aqui que no sermão que eu tenho lá sobre a graça de Deus, eu falo da graça nesse sermão, foi eu que escrevi ele, na vida de alguns personagens bíblicos, no caso da vida de Noé, na vida de Abraão. Então eu vou falando de cada um, a graça de Deus na vida de cada um. A gente pode citar aqui, além do que está no sermão, a gente pode citar vários outros exemplos bíblicos, né? Assim, a graça sempre esteve presente, né, na vida de todos os crentes do Antigo Testamento. A gente cita alguns só para dar exemplos, né? No caso de Davi, Davi pecou, errou, tal, mas Davi foi agraciado, ou seja, Deus foi gracioso para com ele, perdoou ele. A gente tem o caso de Raabe, que era de uma outra nação, um povo inimigo de Deus, e Deus foi misericordioso, a graça alcançou Raabe, a graça alcançou Ruth, enfim. Então a graça de Deus, ela tem alcançado vidas ao longo da história e tem alcançado também a nossa vida. Mas vamos lá, a necessidade da graça 2.1. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. Então está bem claro, assim, não há dúvidas do que aconteceu, do que a gente já estudou sobre a queda do homem, então isso é muito claro nas Escrituras. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Quando Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim, Deus deu liberdade para eles. Eles poderiam fazer o que eles quisessem fazer. Então eles tinham essa liberdade de agir da maneira que eles quisessem agir. Então, eles eram 100% livres. Esse pensamento da liberdade humana antes da queda é um ponto em que calvinistas e arminianos concordam plenamente. Eles vão divergir após a queda, mas antes da queda é aceito por todos que Adão e Eva eles tinham uma liberdade plena, tá? Plena entre escolher o bem e o mal. A Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. Gênesis 3,6 diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui a gente observa que Adão e Eva, eles comeram do fruto juntos. Mas a iniciativa foi da Eva, não importa. Eles viviam num estado de comunhão, o primeiro casal, um estado de comunhão perfeita, que seria impossível um comer e o outro não. Tá? É um pensamento meu, tá? A Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz. Mas quando a Bíblia fala que serão dois, uma só carne, é porque uniu, é um só, tá? É um só. Hoje, por causa do pecado, às vezes o casal não vive em comunhão, o casal briga, desentende, vai um para um canto, outro para outro. Mas Adão e Eva, eles eram perfeitos, não tinha pecado. Então a comunhão deles era tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que não tinha como um comer do fruto e o outro não comer.
Então eles pecaram juntos, ou seja, eles estão representando ali a humanidade como um todo. Tá? São os nossos pais. Então a Bíblia registra que os dois comem justamente para dizer que foi completo o pecado. Tá? Foi para toda a humanidade. Em Gênesis 3,17 também diz que Deus responsabilizou pela desobediência. Os dois, eles foram responsabilizados. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Está bem claro aqui em Romanos 5,12, parte A. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo. Então a gente tem aqui a entrada do pecado no mundo através do ser humano. Caso o homem aqui é referência à humanidade. Paulo está falando do ser humano. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Então a gente tem que entender que todo mal no mundo hoje é resultado da queda. O homem caiu lá no início, mas o pecado entra no mundo e a partir daí o mal entra na criação. Então, o mal começa a fazer parte de tudo que existe. A gente tem que entender que não somente o ser humano sofre com o pecado, mas toda a criação sofre com o pecado. Toda a criação foi corrompida com o pecado. Tanto que no final de tudo, Deus não restaura somente o ser humano. Ele restaura também a criação. A criação anseia por uma restauração. Anseia pelo fim dos tempos também. A criação está também esperando Jesus voltar. Não é somente nós, não. Então, as consequências do pecado foram levadas por toda a geração que veio após Adão e Eva. E hoje, tudo que acontece de mal no mundo é por causa do pecado. Adão era o cabeça da raça e, como tal, todos os homens estavam sob seus lombos. Então, está bem claro que Adão ele é o representante da humanidade e toda a humanidade vai junto com Adão. Alguém pode falar assim, mas se fosse eu não pecaria. Não tem isso de se fosse eu. De certa forma, qualquer que fosse o representante da humanidade, diante daquele estado de liberdade plena entre escolher o bem e o mal, poderia sim, qualquer um poderia escolher o mal. Tá? Eles escolheram a desobediência e por esse motivo a humanidade paga o preço até hoje. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia, por si mesmo, se libertar. Então, uma vez que o homem caiu, uma vez que ele pecou e desobedeceu a Deus, não tem como ele voltar atrás sozinho. Ele perde toda a capacidade agora de se auto-restaurar. Não tem como fazer isso. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. O que isso significa? Que Deus é justo. Como um ser justo, ele tem que punir o pecado, a desobediência. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Então não faz sentido nós crermos em um Deus que passa o pano para o pecado, para o erro, para o crime, para o que está errado, para a desobediência. Deus não vai fazer isso. Então um Deus verdadeiro, um Deus para ser Deus, ele tem que ser justo e ele tem que punir o pecado. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Então Deus, ele ama a justiça, mas ele ama a humanidade. Então Deus, ele nos ama, mas ele é justo ao mesmo tempo. Então como que essas duas coisas vão conciliar? Elas não são contrárias uma à outra. A gente tem que entender isso. Porque o amor de Deus é contrário à justiça de Deus. Não é nada disso. Mas a gente vai ver como que isso se resume em Cristo. Se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz como meio de justificação. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Deus, ele olhou para a humanidade e falou assim, não, eu vou prover um meio de salvação. Eu vou fornecer um meio para que a humanidade se salve. É claro, não todos, mas aqueles que aceitarem essa salvação.
Então Deus vai enviar Cristo, que é o próprio Deus encarnado, para receber no nosso lugar a punição pelo pecado. Então a punição pelo pecado que tem que acontecer, ela acontece em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. E a vida de santidade de Cristo é imputada em nós. Então isso é chamado de justificação. A palavra justificação que o escritor usou aqui, né, no caso, prover a cruz como meio de justificação, é justamente isso. Porque Jesus recebe a punição que nós deveríamos receber e a vida de santidade dele é imputada em nós, então por meio dele nós alcançamos a salvação. Então esse meio de salvação, Deus já tinha executado lá antes da queda. Lá em Apocalipse 13:8 fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então a gente tem que entender que o plano de salvação de Deus não foi assim que Deus foi pego de surpresa pela queda. Ah, o homem caiu e agora o que eu faço? Qual iniciativa eu tomo? Não, isso já estava na mente de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo, tudo. Então, Jesus não morreu há 2000 anos atrás. Do ponto de vista divino, ele já morreu desde a fundação do mundo. Cordeiro que foi, né, morto desde a fundação do mundo. Então, se a gente olhar dessa perspectiva, a salvação sempre aconteceu por meio do sacrifício de Cristo, do Antigo Testamento até hoje. Então, em Cristo, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Então, a justiça é satisfeita em Cristo Jesus, tá? Em Cristo. A gente tem que entender isso, tá? Deus vai satisfazer a sua justiça em Cristo, porque ele recebe a punição dos nossos pecados. Então, não é pelo mérito nosso, mas é pelo mérito de Cristo, pelo sacrifício dele, e não por esforço próprio nosso. Tópico 2.2. A extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2,4. Está bem claro que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus ama todos os homens. Está bem claro que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então a salvação, ela foi, no caso, disponibilizada para todos. É claro que somente aquele que toma, né, a iniciativa de crer é que vai alcançar. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. Então não importa que pecado a pessoa cometeu, não importa o que a pessoa fez. Às vezes a gente tende a classificar pecado nos níveis, em vários níveis. Dá para fazer isso? Dá, não tem problema. É claro que uma mentira é um pecado menor do que um assassinato, tá? Isso aí é bem claro. Provavelmente no inferno vai ter sofrimento maior para alguns pecados do que para outros. Isso, alguns livros de teologia sistemática exploram isso. Tem os versículos que mostram direitinho, não vou explicar aqui, que não é o caso, mas também, enfim, né, eu não quero saber como é que vai ser no inferno. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que uma mentirinha, por mais que ela seja inocente, ela é suficiente para fazer com que alguém passe a eternidade no inferno. Uma mentirinha é suficiente para alguém passar a eternidade no inferno, porque ela fere a santidade de Deus. A gente tem que entender que a punição por um pecado não está relacionado ao tempo que você leva para praticar esse pecado. No caso, alguém pode levar 10 segundos para matar um bebezinho, mas é um crime tão cruel que essa pessoa merece passar a vida inteira presa, prisão perpétua. A gente sabe disso. Então, é o nível de ofensa que você dá, no caso, que você pratica, né, contra alguém. Então, dependendo do nível de ofensa que você praticou contra alguém, a punição vai ser maior. Então, às vezes, você mente para mim, não tem problema. Alguém chega para mim e contou mentira, beleza, me ofendeu. Mas se ela me dá um tapa na cara, aí a ofensa já é maior. Tá? Se ela me espanca, aí já é maior. Então, o nível de punição que essa pessoa vai receber por ter me ofendido vai depender, né, no caso, o nível de punição vai depender do nível de ofensa, né, no caso, contra a minha pessoa. Tá? Agora, quando a gente coloca Deus, o nível de ofensa contra Deus por causa de uma mentirinha já é suficiente para levar essa pessoa para o inferno. Acontece o seguinte, que tem pecados que são muito cruéis. E alguém pode pensar, nossa, eu pequei tanto que eu não consigo ser salvo.
Eu conheci pessoas que trabalham na polícia que falam assim, eu já matei gente enfim, eu não tenho salvação para mim. Eu já vi pessoas falando isso, tipo, eu já tomei uma decisão tão drástica que eu acho que Deus não me perdoa mais. Isso não é verdade, tá? O alcoólatra, o adúltero, o homicida, pode ser quem for, todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina de Jesus Cristo. Todos, qualquer pecado pode ser perdoado. Qualquer pecado. O único pecado que a Bíblia fala é blasfêmia contra o Espírito Santo. Que aí, no caso, é uma atitude consciente, deliberada da pessoa de negar e falar mal do Espírito Santo, que era o caso dos fariseus com Jesus e tudo mais. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado inconsciente que a pessoa diz, será que eu cometi ou não? Não, era um pecado consciente. Então, se a gente analisar isso, tirando isso, esse pecado, qualquer outro pecado Jesus perdoa. Qualquer outro. Então não existe limites para a graça de Deus. Essa graça é extensiva a todos os homens, ela é universal. Então ela é estendida a todos, é uma graça para todos. Contudo, essa graça não é universalista. Olha só. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente do credo, religião ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Então você pode pecar à vontade, fazer o que quiser, ser da religião que for, no final das contas você vai ser salvo, você vai para o céu. Tá? Isso é o universalismo. Algumas igrejas, inclusive, que se dizem evangélicas, defendem essa visão. Ao contrário, o que nós pensamos é o contrário disso. A graça é universal, porque é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. É nesse sentido que a graça é universal. Ela está ao alcance de todos. Então, qualquer pessoa do mundo, de qualquer cultura, pode ouvir o Evangelho, se converter e alcançar a salvação. Então, só que tem que o quê? Se arrepender dos seus pecados, porque a salvação, ela cura o nosso passado. Ela está relacionada ao nosso passado, porque ela vai perdoar todas as nossas falhas. Tem que ter arrependimento. A salvação, ela cuida de nós no presente, ela vai santificando a nossa vida. E também está relacionada ao nosso futuro, porque um dia nós seremos glorificados, ou seja, seremos libertos para sempre da presença do pecado. Então a graça é oferecida a todos, de acordo com Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então ela está trazendo salvação, mas não significa que todos já são salvos, não tem que crer. Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. João 6,47, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu gosto muito desse versículo, está bem claro, aquele que crê em mim. Então é quem crê, quem deposita a confiança da salvação em Cristo. Então para ser salvo, você não tem que fazer boas obras e tal, não nada disso. Para ser salvo, você tem que crer em Jesus como Salvador. É isso, é bem simples, a salvação é muito simples, basta você crer em Jesus. Você olha para Jesus e fala assim, não, eu creio, eu acredito que ele morreu na cruz para me salvar, eu acredito que ele transforma a minha vida, eu acredito que a sua morte é eficaz para transformar o meu coração, a minha vida. Então quem crê em mim tem a vida eterna, não é que vai ter, não, já tem a vida eterna. Nós já vivemos no reino. Nós passamos uma revista falando sobre o reino de Deus e eu acho que já ficou bem claro para todo mundo que nós já estamos vivendo o reino de Deus. Já estamos vivendo a vida eterna. Já começou aqui e agora. Então não espere chegar na eternidade para você ter comunhão perfeita com seu irmão. Você pode ter comunhão hoje com seu irmão. Não espere chegar na eternidade para você ter comunhão com Deus. Você já tem comunhão hoje com Deus. Porque você já tem a vida eterna, mas é quem crê. Então a graça está disponível para todos, mas somente quem crê é que ela se torna eficaz e aí transforma o coração. Tópico 3. A graça no contexto da reforma. A gente vai falar agora da reforma protestante, que é bem interessante esse tema. E nós temos também no EBD em Foco um curso sobre a reforma. Está disponível para quem é assinante do EBD em Foco. Está lá, tem um slide também, tem material, muito conteúdo de qualidade para você aprender mais sobre a reforma. Então quem é assinante pode acessar ebdemfoco.com e lá na parte de cursos você vai encontrar. 3.1. A corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Então a gente tem que entender que é um contexto específico. Na Europa, na Alemanha, a Igreja Católica dominava naquela época, né? E a gente pode identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. A gente tem que entender o seguinte, que a igreja da época era
a Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica era que dominava e tudo mais. A igreja era a única igreja. Mas a gente tem que entender que também Deus tinha os seus escolhidos, os salvos. Então, dentro da própria Igreja Católica, corrompida e tudo mais, Deus estava operando a salvação. A salvação nunca deixou de operar. A salvação nunca deixou de estar presente. Da mesma forma que a gente observa nos dias de hoje, muitas igrejas corrompidas, principalmente com política. Muita politicagem dentro da igreja, muita coisa errada dentro da igreja hoje, que a gente fica, meu Deus, e agora? O que aconteceu? Mas Deus tem os seus escolhidos. Ali dentro tem alguém que não concorda com aquilo, que às vezes está participando ali do culto daquela igreja específica, né, porque é mais perto da sua casa, porque a sua família está lá. Tem vários fatores que levam alguém a congregar numa igreja específica. Então, mesmo a igreja sendo corrompida, Deus tem os seus escolhidos. Eu penso assim, tá? Eu posso estar errado, mas assim, eu não posso também dizer que na época da Reforma não tinha ninguém que era salvo. Não, tinha muitos salvos, mesmo dentro da Igreja Católica corrompida. E Martinho Lutero foi um desses, tá? Que tomou a iniciativa de fazer algo. Então, vamos identificar aqui alguns fatores que contribuíram para a Reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta de seu baixo nível moral. Então, a cobrança de indulgências, né, que era a pessoa tinha que pagar para ser salvo, pagar para isso, pagar para aquilo. E isso era uma bagunça na época. Então, começou a surgir movimentos dentro da própria Igreja Católica, né, contrários ao que eles acreditavam, aos dogmas, né? Então, houve uma rejeição da doutrina católica como válida, né, e houve um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos. Então, a educação começou a se expandir também, e outras pessoas começaram a estudar. Então, assim, Lutero, né, ele vivia nesse contexto. Então, de uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. Então, não existia mais pregação do verdadeiro evangelho falando da graça de Deus. Perdeu-se o sentido de pregar o evangelho, não tinha mais. Olha só como é perigoso essa questão de banalização da graça de Deus, de deixar de pregar a graça de Deus e de pregar uma graça barata. Olha só como é que é perigoso. A igreja daquela época, a igreja oficial, tinha esquecido a doutrina da graça. E aí surge esse movimento, no caso de Martinho Lutero. Então, assim, a salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. No caso, a pessoa acha que ela merece a salvação. E está escrito em Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, o justo vive da fé. É pela fé que ele é salvo. É pela fé, não é por obras. Então, pregação que fala só de salvação por obras, porque você tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que seguir essa e essa regra, isso é legalismo, isso não é evangelho, isso não é graça. A salvação tem que ser pregada pela fé. Tá? Tópico 3.2. A restauração da doutrina da graça. Como foi observada, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Então, a doutrina da graça foi corrompida e Martinho Lutero foi lá e falou, não, tem que mudar alguma coisa, a gente tem que voltar. Então, Lutero, monge alemão, agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina pela fé somente. Então ele vai dizer que a salvação é somente pela fé. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia. Então, os 5 sola também no curso de Lutero tem um material lá que você pode estudar, né, que fala que é somente a graça, somente a fé, somente Deus, somente Cristo. Esses 5 sola, na verdade, eles foram criados depois, alguns anos após a reforma, que um escritor estava falando do legado da reforma protestante. Isso não foi explícito, assim, por Lutero, organizado, na verdade, sistematizado. O 5 sola não foi sistematizado por Lutero, mas estava presente nos ensinos dos reformadores, não somente de Lutero, mas todos os reformadores daquela época. Então, os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Então, eles bateram de frente com a Igreja Católica porque a Igreja Católica acreditava na tradição como sendo superior às Escrituras. E eles falaram, não, as Escrituras somente. Então, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Deus, somente Cristo. Então, quando ele coloca somente as Escrituras, bate de frente com a Igreja Católica. Não, porque tem a tradição e tudo mais. Então, foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. Então, alguns chegaram a morrer porque foram defender a graça de Deus. Infelizmente, muitas pessoas que quando começar a pregar sobre a graça na sua igreja,
vai sofrer perseguição. E pode ser que alguns pastores sejam contrários. Tá? Cuidado, eu estou avisando aqui porque quando a gente prega a graça, muitas vezes nós sofremos perseguição. Tá? Vamos lá. A doutrina da graça não aceita misturas. É pela graça somente que somos salvos. Então, é somente pela graça. Tá? O Paul Washer, ele tem alguns livros sobre salvação, eu acho bem interessante a abordagem dele. E ele fala assim, o nome dele é Paul, né? Paul Washer. Né? Enfim, depois você joga no Google aí que aparece. Ele fala assim, que se for 99% Cristo e 1% eu, já não é graça, já não tem salvação. Tá? É 100% Cristo, então não aceita misturas, é salvo somente pela graça. Vamos para o tópico 4, a graça no contexto contemporâneo. 4.1. A graça barateada. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. Então essa palavra, graça barata, ela é usada na literatura. Aquele livro que eu usei no trimestre anterior, quem me acompanhou, o Discipulado do Bonhoeffer, né, do Dietrich Bonhoeffer, ele começa falando da graça barata. Tá? Ele usa esse termo, que é justamente uma banalização da graça de Deus, uma graça que não leva em consideração o preço pago por Jesus. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Então, a igreja evangélica tem crescido, tem desenvolvido, tem aumentado em número. Mas qual a influência de fato nós estamos exercendo nessa sociedade? Que influência real, verdadeira? Que evangelho nós estamos pregando? Será que estamos falando da graça de Deus? Será que estamos falando de algo que exige mudança de vida, transformação, arrependimento? O evangelho tem que falar disso. O evangelho tem que falar de transformação e arrependimento. Agora, é claro, né, que a gente não vai conseguir pregar isso se a gente não estiver vivendo isso na prática. Eu acho que quando a gente fala de pregar a graça de Deus, a única coisa que me vem em mente é o Sermão do Monte que a gente estudou no trimestre anterior. Eu sempre vou fazer referência ao trimestre anterior para a gente relembrar, tá? Que tudo que a gente estudou está vinculado, da revista anterior está vinculado a essa. Porque no Sermão do Monte nós aprendemos como que nós devemos nos comportar para influenciar o mundo. Então, se eu não me comporto como Jesus ensinou no Sermão do Monte, eu estou fora do reino. Então, eu tenho que pertencer ao reino para que eu possa trazer mais pessoas para o reino. Então, urge voltar para o evangelho genuíno da graça de Deus. Ou seja, é uma urgência. Temos que nos voltar para o verdadeiro evangelho. Isso aqui é uma responsabilidade nossa, de todos os crentes. Você que é professor de EBD, ensine sobre a graça na sua classe e incentive os seus alunos a pregarem a graça de Deus. 4.2. O valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Então, assim, graça é graça, favor imerecido, mas teve um preço pago. Aqui a gente vê a importância de nós falarmos do sacrifício de Cristo, porque muitas pessoas, quando a gente vai evangelizar elas, a gente fala, olha, Jesus te ama e tal. Aí a pessoa fala assim, mas eu estou muito errado, minha vida está toda bagunçada. Aí que a gente entra e fala assim, não, aí é que tá. A graça de Deus, ela não olha para isso, entende? Tipo, esquece. O teu passado, Deus perdoa. O preço foi pago. Então, tudo que você fez de errado no passado, se você acha que é muito cruel, crê em Jesus, porque Ele pagou o preço. Entende? Então, aqui, aquela pessoa que fica assim, não, porque primeiro eu preciso mudar. Não, primeiro você crê. Quem vai mudar o teu coração é o Espírito Santo. Então, primeiro a pessoa crê. O passo principal para ser salvo é crer. Tá? Para ser salvo é crer. Porque aí sim, é a graça operando. Porque se eu vou me esforçar para mudar, para depois eu crer, então não é graça. Porque eu estou querendo ser salvo pelo meu próprio esforço. Então não faz sentido. Não faz sentido nós chegarmos para alguém, evangelizar alguém, e a pessoa fala, não, deixa eu mudar primeiro. É igual Jesus lá com o pessoal falando que ia seguir ele. Primeiro eu vou sepultar meu pai, primeiro eu vou fazer aquilo, primeiro eu vou... Não. Você não tem que fazer primeiro as outras coisas. A primeira coisa que você faz é me seguir. Entende? Jesus está dizendo isso. Primeiro você crê, primeiro você segue. Depois eu opero as outras coisas. Paulo foi um defensor do evangelho da graça.
Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos, palavrinha difícil, né? Penduricalhos, que alguns cristãos quiseram pôr ao Evangelho. Então a gente observa que nas suas cartas, todas elas, principalmente em Romanos e Gálatas, Paulo vai fazer uma defesa, assim, uma defesa completa da graça de Deus, mostrando que a salvação não é pelo esforço próprio, não é pela lei, mas é pela graça. É simplesmente o favor imerecido de Deus. É crendo, é através da fé. Então Paulo não aceita nada que vem contrário à graça de Deus. Ele vai combater o tempo todo. Então essas doutrinas falsas estão presentes dentro da igreja até hoje. Estava presente na época de Paulo, estava presente na época de Lutero e também está presente nos dias de hoje. E Deus quer levantar pessoas que defendam a graça, que pregam a graça, que fala de Cristo, que fala da fé, da salvação pela fé. Então Deus quer levantar pessoas nesse sentido. Então se você quer pregar o verdadeiro evangelho, foque nisso, foque na graça, foque em Jesus. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Então teve um preço foi pago, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Qual é o texto? Voltando aqui, ó. Vocês foram comprados por preço, tá? Por preço. 1 Coríntios 7, 23. Então vamos lá, duas coisas. A voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós. Então o verbo está dizendo que nós fomos comprados, ou seja, alguém chegou e substituiu a gente, pagou por nós. E segundo, né, que o tempo verbal, auristo, diz que essa transação foi completa. Ou seja, o preço foi pago por completo. Eu não tenho que pagar o preço. Recentemente lançaram um hino aí, uma cantora evangélica. Eu digo recentemente assim, acho que já tem mais de ano. Um hino falando que nós temos que pagar o preço. Eu não concordei com aquele hino. Eu nem lembro quem é a cantora, né? Ultimamente eu não tenho, enfim, me deleitado muito nos hinos gospel que tem surgido por aí, porque tá assim, um problema teológico muito grande alguns hinos, tá? Uns problemas teológicos, está faltando teologia para os cantores. Que antigamente os cantores estudavam Bíblia, estudavam teologia, orava para compor o hino. Hoje em dia canta qualquer coisa. Então está dizendo que eu tenho que pagar o preço. Não, eu não tenho que pagar preço nenhum. O preço foi pago, está completo. Tá? O preço foi completo. O verbo diz isso, o verbo grego usado por Paulo diz que Cristo pagou por completo. Então, né, quitou minha dívida. Então não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Então o preço foi pago porque nós tínhamos uma dívida de pecado para com Deus. Os nossos pecados ofendem a Deus. Jesus paga o preço para o Pai. Então ele ali na cruz do Calvário, os nossos pecados são lançados sobre Cristo e ele recebe a punição do próprio Pai. Então Jesus ele é punido pelos nossos pecados. Então o preço não é para Satanás, não é nada de... Não, o preço foi para Deus. Nós pecamos contra Deus, ofendemos a Deus e por causa desse nosso erro, do nosso pecado, Cristo foi lá e morreu. Então ofendemos a Deus, Cristo morreu e pagou o preço. E o preço foi pago por completo e eu não tenho que pagar preço hoje. Eu tenho que hoje valorizar a salvação que eu recebo vivendo uma vida de santidade, que é um outro aspecto da salvação. Viver uma vida de santidade na dependência do Espírito Santo, produzindo fruto do Espírito, isso não é pagar preço. Isso já é bênção para a nossa vida. É claro que a gente vai falar, a gente tem que carregar a cruz. Sim, temos que carregar a nossa cruz. Assim como Cristo foi perseguido, carregou a cruz, nós também temos que carregar a nossa cruz. Mas é abrir mão de prazeres mundanos para viver uma vida de santidade, que é uma bênção. O preço pelo pecado já foi pago, então nós não estamos pagando mais preço pelo pecado. Esquece esse negócio de porque eu tenho que pagar o preço pela salvação. Não, o preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Amém? Então cheguei aqui na conclusão que diz assim, nesta lição, partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Então a gente estudou aqui nessa lição sobre a graça de Deus, entendemos o que é a graça, né, a iniciativa divina de nos salvar, proporcionou a toda a humanidade, né, no caso, todos nós,
temos acesso a essa graça mediante a fé em Cristo Jesus, e somente a Bíblia vai dar o direcionamento nesse sentido. Então, somente lendo as Escrituras que nós vamos conseguir compreender o que é a graça e viver a graça na prática. Amém? Então, que você estude sobre a graça, pregue sobre a graça, ensine sobre a graça. Nós temos um slide extra no EBD em Foco falando sobre salvação, a graça de Deus, como que operou a salvação. Você pode adquirir esse slide extra, tem na descrição do vídeo. Então, fique à vontade para clicar, entrar em contato conosco. Então, eu encerro aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final. Aqui a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, reforçando o nosso conteúdo. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência. Acesse ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp que está na descrição do vídeo. A paz do Senhor. Até a próxima aula.